ponto 6, que é a homologação da planilha definitiva de corte de vagas para professores. Pergunta a professora Mônica, que tem um relatório. Sim. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir a inversão desse ponto 6 para primeiro ponto de pauta. Eu preciso sair meio-dia e pouco, por conta de ter um compromisso de defesa de tese na UF. Eu entendo que até esse horário teremos terminado, mas podemos inverter, né? Pergunto se algum conselheiro se opõe à inversão da pauta. Não, então vamos começar imediatamente. Bom, temos que fazer um expediente de 30 minutos, né? Então vamos fazer o expediente com inscrições rápidas, espero, né? Então, abrindo inscrições para o expediente, depois começamos pela homologação da planilha de professores substitutos, que passa a ser o ponto 1. Então, aberto para o expediente. Conselheiro Morales. Professora Mônica. Bom dia a todos e a todas. Aproveitar a pauta do expediente, a abertura do expediente, eu, juntamente com a bancada estudantil, a gente está solicitando para que seja feito uma inclusão de pauta de um julgamento, de um processo de uma aluna chamada Denise Maurício Costa, que está com a relatoria do professor Vicente, né? E esse processo, ele está desde o dia 19 de setembro para ser julgado. Era um processo que estava pré-incêndio, e até agora esse processo está tendo um custo muito oneroso para a aluna prorrogar esse processo. Então, a inclusão, e que se faça a inclusão de pauta desse julgamento, que está com a relatoria do professor Vicente. Pergunta ao professor Vicente se o relatório pode ser incluído. Bom, então, consultando o plenário, né, conselheiros favoráveis a essa inclusão de pauta, por favor, levantando o braço. Favoráveis à inclusão de pauta desse tema. Obrigado. Contrários? Então, temos mais um ponto, que será o ponto 7, né? Que é o processo do interessado, que é o nome? Denise, tá. Denise Costa. Então, conselheira Mônica Nobre, no expediente, por favor. Bom, já dei o bom dia. Na verdade, a CCDOC, como um todo, está fazendo um pedido de esclarecimentos, tá, sobre uma questão que chegou ao nosso conhecimento via grupo de WhatsApp, que nós temos um grupo, sobre um pedido extemporâneo que chegou do IPUR, salvo erro, fora do prazo, e um pedido que foi direto à sua mesa, se não me engano. Tá? Foi endereçado diretamente ao senhor e, enfim, queríamos esclarecimentos sobre essa situação. Pedido de quê? Pedido de renovação de vaga ou de contrato, tá? Se não me engano, de uma coisa ou de outra. Foi direto para a sua mesa, ou seja, não passou pela Câmara Docente, nem veio até nós depois. E também me parece que esse pedido chegou depois de nós termos já decidido na última reunião sobre a lista de espera, o percentual, enfim. Segundo a informação que eu tive da Secretaria, é um pedido do IPUR. A Secretaria está aí, pode confirmar. Então, a gente gostaria de um esclarecimento acerca desse pedido que chegou diretamente à sua mesa. Olha, posso verificar, mas não tenho notícia disso, não. Se chegou, não saiu de lá, porque foi depois do prazo e tal. Mas eu tive conhecimento pela Secretaria do SEG, então já tinha saído com uma assinatura sua e estava na mesa dos secretários do SEG. Vamos verificar. Tá, mas, de qualquer forma, que eu me lembre, isso não interfere na distribuição de vagas nem nada, não é isso?
Secretaria pode esclarecer. Alô? Então, o que aconteceu? No dia 21 de dezembro, já estávamos em recesso, quando eu voltei... Alô? Quando eu voltei dia 2 de janeiro, tinha um documento assinado pela Helena, secretária Helena, e com os encaminhamentos do senhor, dando 5 renovações de contrato que o IPUR pediu, né, no dia 20 de dezembro, é a data do memorando do IPUR. E ali tinha o encaminhamento da Helena ao Aguinaldo para dar andamento às renovações aprovadas nesta data. E ali tinha, né, o seu de acordo nas 5 renovações. Quando eu voltei, eu vi que até as datas que estavam no encaminhamento não coincidiam com o término do período letivo. Aí eu pedi os processos de volta para a PR4 para corrigir. E o que a CCDOC estava colocando no grupo do WhatsApp, né, era porque outros departamentos, não muitos, mas alguns, inclusive do CT, Politécnica, CCMN, pediram fora do prazo e já sabiam que iam ser analisados só na volta do recesso agora pela CCDOC. Então, a questão é por que o IPUR, quando chegou em dezembro, ele, né, foi logo liberado as renovações sem a CCDOC poder analisar agora em janeiro, entendeu? Tá, vamos verificar. Eu não estou com o processo aqui, a gente verifica. De qualquer forma, isso é para ser visto antes de trazer para o plenário, né? Para a gente ver direitinho o que está acontecendo. O expediente está aberto. Professora Mônica. Bom dia a todos. Eu quero fazer uma solicitação que nós não terminamos de discutir a povoar. Então, que assim que aprovar, não pode ser extraordinária com aquela quantidade de ponto de pauta. Só estou solicitando que quando a gente for discutir a povoar, que mande impressa, para a gente poder acelerar a votação aqui. Porque é muito complicado ficar lendo uma resolução enorme no PowerPoint. Pode ser uma reunião extraordinária, mas tem que ser logo, porque a gente depende dela para aprovar as coisas na Câmara de Síntese. E a outra coisa é que tem que vir por escrito. Ok. Recebemos, sim. Veio Foi por e-mail, então eu acho que isso também pode facilitar esses conselheiros, até para a gente vai ter uma dificuldade de impressão, mas pode ser reenviado. Pode. Mas com certeza foi enviado. Foi. E nós começamos a discutir a povoar, só mais um esclarecimento, uma complementação. Nós começamos a discutir a povoar, fui eu que presidi a sessão, e, salvo erro, nós pedimos uma sessão específica para discutir a povoar. Então, era você que estava na verdade, é o seguinte, o combinado é na próxima sessão de fevereiro, considerando que essas aqui o problema são extraordinárias. O problema da povoar foi que a gente tinha pedido uma pauta específica, só que no dia apareceram 5 assuntos que estavam completamente fora, e a gente deixou incluir. Aí, quando foi se discutir a povoar, chegou o artigo 20. Então, o que acontece? A gente, na verdade, tem que fazer agora, com relação... Foi mandado, então é só imprimir, eu acho que já facilita. E com relação à retomada, eu acho que ela deve voltar tão logo as sessões ordinárias voltem, foi o que a gente mais ou menos tinha combinado. Essas sessões que estão acontecendo do SEG, salvo engano meu, estão em caráter extraordinário. Porque houve uma convocação agora, um probleminha na convocação. Sim, parece que saiu impresso como ordinária, mas no texto era... Mas depois corrigiu. Veio uma segunda coisa. Nós estamos no período de recesso, salvo engano meu, do SEG. Sim, é isso? É isso. Ok, está aberta a inscrição no expediente. Bom, eu queria fazer aqui algumas comunicações, né? A primeira é quanto à questão do bilhete, do transporte, bilhete universitário, né? Houve uma suspensão temporária pela Secretaria Municipal, foram feitas algumas gestões, está noticiado na mídia que vai retomar, eles vão reabrir. Eles suspenderam nas férias e ameaçaram não ter mais. Então, algumas gestões das instituições públicas, né? E tem a informação da mídia que está sendo normalizado.
Também queria dar um informe em relação ao andamento do curso de fisioterapia, que está tentando uma área no hospital universitário para as aulas práticas. Foi feita uma visita ao HU, em 3 andares, o 11º, 9º e 5º, e foi reservada uma área no 5º andar, que está em condições razoáveis, não será caro fazer a reforma. Exige uma inversão de enfermarias, porque tem uma enfermaria de doenças infecciosas no meio do caminho, então ela tem que passar para o fim do corredor. Mas na última reunião ficou claro que isso está sendo encaminhado, então a solução vai sair. Também está alocada no orçamento aprovado pelo Consune uma verba de R$600 mil para a finalização de uma área para que esse tipo de serviço possa ser feito de forma definitiva. É uma área do 2º andar, que era da perna antiga. Então, o informe é que as coisas estão sendo encaminhadas e tudo leva a crer que no dia 6 de março teremos a fisioterapia funcionando plenamente. O terceiro ponto é uma manifestação que o Consune já realizou, mas eu queria realizar aqui, de repúdio à ação que o Ministério Público vem mover contra o nosso reitor, por ter participado de um ato em defesa da democracia no ano de 2015. Nós entendemos que essa ação não tem cabimento, o direito de opinião é garantido constitucionalmente, e se trata de uma tentativa de atacar mais uma vez as instituições públicas federais na pessoa do nosso reitor. Então, queria registrar aqui o repúdio a isso. O Conselho Universitário aprovou uma moção e eu entendo que nós poderíamos referendar essa moção do Conselho Universitário, em vez de criar uma nova moção, mas referendar essa manifestação que atesta, que essa ação não tem nenhum fundamento e que as instituições federais merecem todo o respeito e a garantia do direito de livre manifestação. Então, podemos, ao final da sessão, apreciar isso, essa moção. Não havendo mais ninguém inscrito no expediente, vamos passar para o novo primeiro ponto, que é o ponto da homologação da planilha definitiva com a professora Mônica. Ok. Bom, então na última sessão nós tínhamos decidido pelo percentual de cortes e, enfim, enviamos aos centros, os centros fizeram suas reuniões, algumas unidades fizeram as suas reuniões separadas e pedimos que as respostas chegassem até o dia 19, que foi sexta-feira passada, e tivemos as respostas. Tá? Bom, CT, CLA seguiram regiamente aquilo que nós tínhamos votado aqui, ou seja, o número de cortes que seriam necessários e os cortes que foram feitos. Então, CT e CLA, ok. CFCH também. Embora tenha demorado um pouco, tenha escrito um e-mail que ficou assim, um pouco confuso para nós, mas depois lendo parte a parte do e-mail, pedacinho por pedacinho, o Vinícius chegou à conclusão de que o número estava correto. CCJE era um problema até não tão grave, porque era apenas a Faculdade de Direito que estava implicada, então também temos o ok. Nós estamos aqui com apenas 2 problemas, um maior e outro menor, vamos chamar assim. CCMN. Tá? Nós havíamos dito que o número de cortes, seguindo aquele percentual, segundo o que foi votado, seria em número de 7. Os cortes seriam em número de 7. Tá? E o CCMN enviou 5 cortes. Tá? Ou seja, temos 2 vagas aí para discutirmos em relação ao CCMN. Macaé
tínhamos enviado o número de cortes de 8. A bem da verdade, eles realizaram os 8 cortes, eles enviaram por memorando os 8 cortes. Porém, nos chegou um e-mail, dia 21, dizendo o professor Irnaque, coordenador do curso de medicina do campus Macaé, dizendo que eles, na verdade, precisam das 8 vagas que eles solicitaram. Ou seja, precisam de todas as vagas antes do corte. Tá? Embora eles tenham feito o que nós determinamos, eles precisam de mais 3 vagas. O corte deles foi em 3. Mas eles precisam dessas vagas, dessas 3 vagas. Embora eles já tenham feito aí o quadro com cortes. Mas eles, mesmo assim, eles estão pedindo clemência. Tá? Talvez seguindo o paralelo da Faculdade de Medicina Campus Fundão. Tá? Nós, paralelo com o curso de Medicina daqui do Fundão. Tá? Que eu até entendo. São 2 cursos de Medicina. Medicina do Fundão ganhou tudo que pediu antes daquela nossa plenária dos cortes. Começa antes, nós fizemos uma antecipação para as unidades que começam antes. Medicina Fundão é uma, e Campus Macaé também começa antes. Só que há 2 ressalvas que eu quero fazer. O Campus de Macaé concordou com o nosso percentual de corte. E ele Macaé vem pedir depois da nossa plenária de cortes. Tá? Eu entendo que são 2 cursos de medicina, os 2 começam antecipadamente no calendário, mas Macaé primeiro concordou, tá, com o percentual de cortes, e embora esteja fazendo um recurso, vamos dizer assim, né? Aquela situação. Bom, por partes, tem muito papel na minha frente. Não sei, professor Natan, se eu estou aqui com eles mandaram algum e-mail, estou com tanto e-mail na minha frente. Está no memorando. Só me localiza aqui, Macaé. Está aqui. Achei. Obrigada. Você me pede a justificativa, né, Natan? Vou ver aqui. Segue a informação dos departamentos e setores que receberão as cotas do CCMN, aplicando o corte de vagas concedidas e adequando a real necessidade dos departamentos. Assim, a nova distribuição, acordada em reunião, diretores, segue, aqui, tudo. Não, eles não apresentam nenhuma justificativa. Tá? Por ordem prioritária, mas eles não apresentam justificativas para os não cortes. Tá? Eu só tenho aqui os números. Cortadas tantas vagas em tal curso, tantas vagas em tal curso. Agora, a justificativa realmente não há. Tá? Tem outro? Outro memorando. Das 20 vagas solicitadas, ok, Natan, agora respondendo talvez a que você pergunta. Das 20 vagas solicitadas, estabelecemos a redistribuição de 15, de acordo com o mínimo necessário para que possamos manter o compromisso didático previamente estabelecido pelo CCMN, uma vez que algumas unidades do centro são prestadoras de serviços a toda a universidade, como, por exemplo, o IM, Instituto de Matemática. Por conseguinte, contamos com a implementação dos contratos de professor substituto até o início do ano letivo, março de 2017.
E a priorização, de modo geral, fica estabelecida da seguinte maneira. Departamento de Geologia, segundo, Geografia, terceiro, Estatística, quarto, Matemática, quinto, Matemática, sexto, Matemática, sétimo, oitavo e nono, Ciência da Computação, 10º, Orgânica, 11, Química Analítica, 12, Química Analítica também, 13, Física Nuclear, 14, Ciência da Computação e 15, Física Nuclear. Há apenas um ranqueamento de prioridades e eles dizem que querem manter o compromisso previamente estabelecido pelo CCMN, uma vez que algumas unidades são prestadoras de serviço. É isso que está aqui. Tá? Nós temos hoje, só localizar aqui, 12 vagas aguardando CIAP. Confere, secretaria. Tá? Tirando 2 do CAP. Nós temos 14, mas, na verdade, como a nossa prioridade sempre é EI e CAP, nós temos 12 vagas aguardando CIAPs. E que os centros nos enviaram, os centros enviaram para nós os cortes realizados superam o número de 12 vagas que nós temos para distribuir. Os cortes superam. Ou seja, continuamos com problema. Por mais boa vontade que tenham tido as unidades, os centros, nós continuamos com problema. Continuamos com problemas. Nós temos que solucionar esses problemas. Pretendemos liberar um edital antes do Carnaval ainda, semana que vem. CFCH, só o CFCH tem 18. O que eles precisam. Nós só temos 12 vagas. Eu preciso só da soma de todos os centros, bem atualizada, por favor. O CFCH sozinho já precisa de 18. Tá? Estamos no impasse. Resumindo, temos aí um impasse. Só temos 12 vagas. Temos 12 vagas. É isso que o Vinícius está fazendo para mim agora. Quero saber o déficit. Bom, vamos ao debate então, né? Colocada a situação. O Vinícius está fazendo essas contas agora aqui para mim. Tá? A Angélica quer dar um esclarecimento. Só esclarecer uma coisa. Essa planilhinha que vocês receberam, está escrito 14, é lista de espera de CIAPs disponíveis. O que é isso? Não tem nada a ver com o edital que a gente vai lançar agora, não tem nada a ver com os cortes. Isso aqui foi só um levantamento que a gente fez de alguns departamentos que tão logo esse edital saia, esses aqui já estão esperando novos CIAPs da PR4. Então, aqui tem departamento que está esperando desde 2016-2, como eu coloquei aqui. Vagas ganhas em 2016-2, como, por exemplo, foi o caso da didática,
né, que teve uma perda por falecimento em setembro. A CCDOC deu a vaga, mas nós não podemos lançar o edital à época. Então, eles continuam com essa demanda. Então, é só isso. Então, essa planilha, só para vocês terem uma noção do que vai ser discutido na próxima plenária, numa outra plenária. Por quê? A PR4 vai me passar dia 6 de fevereiro, na primeira segunda-feira de fevereiro, vai me passar a quantidade atualizada de SIAPs disponíveis. Depois de eu lançar esse edital e depois de ser processada, as rescisões estão feitas essa semana. E aí sim, nessa semana de fevereiro, a gente vai ver como vai distribuir esses novos SIAPs dentre esses daqui. Tá? Então, essa questão do corte do edital não tem nada a ver com esses 14 aqui, tá bom? Vinícius está fechando os números agora. Nós precisamos de 96 SIAPs, já com os cortes. Precisamos de 96 e temos... o que a gente precisa, então, é da homologação dos resultados das decanias. Olha só, me parece que esse número 96 é o número de que nós dispomos, não é isso? Dispomos, 97, então, perdão. 97. Então, foi mandado às decanias para que elas adequassem internamente a distribuição dessas vagas aprovadas e com SIAP. E algumas mandaram e outras insistem em pedir o número final. Então, a gente tem que deliberar sobre esse encaminhamento. Esse primeiro encaminhamento. Esse primeiro encaminhamento. Então, está aberto, professora Mônica. É um pouco confuso. Para mim, que sou da Câmara Docente, imagino para quem não é da Câmara. Professora Jorge e professor Natan. A situação é a seguinte. Nós tivemos um corte e algumas unidades se manifestaram que não vão poder cumprir o corte como um todo. A minha pergunta é, quantas unidades nesse primeiro edital se manifestaram desse jeito? Para a gente observar exatamente qual o tipo de unidade, se presta serviço, quanto presta, para a gente tentar buscar um parâmetro de ranqueamento. E a outra coisa que agora ficou confusa na minha cabeça, Mônica, agora você pode me esclarecer. Por que a gente atendeu a medicina só porque começou primeiro? Foi esse critério? Isso foi decidido em plenária, Mônica. Já não me lembro mais, eu só estou pedindo para você me recordar. Houve um pedido específico da medicina, eles começam antes, nós adiantamos, tá, por conta da medicina começar já em fevereiro. Então, eles precisavam fazer o processo seletivo dentro do mês de janeiro. Eles fizeram. Nós concedemos essas vagas para medicina. Eu já não me lembrava mais. Foi decisão de plenária. Assim, eu estou falando porque o professor Graciano me ligou lá durante as férias e, assim, estou defendendo a posição do meu centro, porque ele disse o seguinte, nós não temos condições de trabalhar com esse corte que vocês fizeram. Aí eu falei, olha, professor, então o senhor justifica, faz lá da melhor forma possível. Ele disse, a quantidade de aulas que eu dou via matemática para a universidade inteira, assim, eu entendo que a gente vai ter que encontrar um critério, porque é como a professora Mônica disse lá no telefone, né? Português ainda pode, algumas pessoas podem cobrir. Mas as turmas da matemática são muito grandes. Quer dizer, eu sei disso, porque a turma de cálculo é grande, a turma da biologia, todos os cursos são grandes. Agora, Mônica, acho que a gente vai ter que entender cada centro como é. Entendeu? Tudo bem, agora, Mônica, o CCS não respondeu, viu? Não respondeu? A professora Jorge vai esclarecer. Então, pela ordem, o Natan pode inverter, deixar o Jorge primeiro? É só um esclarecimento Aliás, em relação ao meu né? centro. O nosso problema é nós não conseguimos organizar uma reunião com todos os coordenadores e os diretores, juntamente com a decana, a tempo, por conta da maioria dos coordenadores estar de férias e a decana com problema de saúde. Então, eu combinei com a superintendente acadêmica de organizar essa reunião amanhã, na quinta-feira. Tentei na semana passada, não foi possível, porque a superintendente também está com problema de saúde em casa. Então, o CCS, ele vai, assim, nós já combinamos previamente, não houve nenhum problema em relação ao corte. Não, nós vamos só ajustar
Se eu quero dar esse esclarecimento, que o CCS vai ajustar a melhor maneira de fazer o corte. Mas, em momento nenhum, nós recusamos fazer. Já temos várias fórmulas para o corte, tá ok? Só um esclarecimento. Professor Vicente. Só para dar um informe com relação ao CLA, foi feita a reunião semana passada a respeito dos cortes, né? O CLA, no caso aqui, é o que perdeu, né, praticamente 50%, né, daqueles cortes, né? Foram 13 vagas, né, segundo o Luiz, 13 vagas cortadas, né? E isso gerou até bastante discussão, né, na reunião que foi feita pelo centro. E a decisão que foi feita foi de não se oferecer disciplinas. Algumas disciplinas, de cortar algumas disciplinas, em decorrência da grande maioria dos professores já estarem superlotados em termos de cargas horárias, né? Isso daí foi muito a contragosto, né? Algumas unidades serão obrigadas a cortar disciplinas ou pelo menos não oferecer nesse primeiro momento aquelas disciplinas por falta de professor, né? Então, essa foi a decisão que foi tirada no centro, foi a não oferta de determinadas disciplinas. Professor Natan. Olha só, eu estou perguntando aqui para a professora Mônica o que ela interpretaria com uma decisão de um colegiado superior que é enviada ao centro falando que você tem que efetuar tais cortes. O meu centro é o CCMN. Esses centros que executaram os cortes passam a impressão para mim que eles podem trabalhar com esses cortes sem problema nenhum. E que os únicos que teriam problema são esses que mencionaram. Será que isso é de fato? A minha interpretação é diferente da interpretação da professora Mônica. Se eu recebo um comunicado de um colegiado superior dizendo você tem que cortar tantas vagas, eu vou cortar tantas vagas. Eu não vou dizer para o colegiado que eu não posso cortar. Eu poderia até dizer, mas foi uma recomendação. Agora, a minha pergunta é, esses outros centros, eles interpretaram como eu estou interpretando agora, quer dizer, vai me prejudicar, não importa, eu preciso desse número de substitutos, mas vou ser prejudicado, mas vou operar o corte mesmo assim, porque veio uma recomendação superior. Ou esse pessoal realmente pode, a impressão que passa é que esses outros centros não tem problema nenhum em efetuar esses cortes. E que só o CCMN e a matemática que tem, o Macaé que tem esses problemas. Professor Luiz Neves, depois professora Mônica Cardoso. A colocação do Vicente, que esses cortes, eu conversei com a Cristina, que está substituindo a professora Flora, agora, né, que me repassou aquela quantidade, que a gente atendeu em reunião do centro, é que tinha que cortar 13, como você colocou. Então foram cortadas 13 vagas. Inclusive disciplinas mesmo obrigatórias, que a gente não sabe como vão ser colocadas. Por exemplo, nós temos disciplina na área de escultura, que é um professor que coloca, você não tem como colocar. O outro era esse que fez concurso, foi curso, inclusive, alguns que teve História da Arte, por exemplo, que não existe, que foi pelo Reúne, mas que a gente até hoje não conseguiram as vagas para complementar. E estão entrando 70, 80 alunos por semestre, né? Como é que a gente vai fazer? Não sei, não tem professor para dar essa disciplina, que é de cunho muito específico, entendeu? Que alguns substitutos, e são obrigatórias. É só para colocar isso. Mas que foi cortado, foi. Não sei como vai acontecer. Mas como você colocou, o Natan, muito bem, a ordem foi essa lá. É isso mesmo, me chamaram, cortar 13, não é para cortar 13? Então vamos cortar 13. Acabou. Isso não se questiona. Se é óbvio que ninguém está cortando porque gosta. Ninguém está ali, vamos cortar aqui, bom, é menos 13. Não. Cortar 13, cortou. Agora, como vai acontecer? Obrigado. A conselheira Mônica Cardoso, depois o conselheiro Rodrigo. Acho que o professor Natan tem razão, porque assim, como quem vai dar o CIAP somos nós, quer dizer, a reitoria, né? Então, mesmo que o professor Graciano ou qualquer outro professor tenha dito que precisa daquilo, a gente não dá, ele não tem as vagas. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é, cortar cartesianamente é fácil, como o senhor disse, faz e acabou. O problema é, o curso vai ser viável, porque o que está me interessando não é cortar cartesianamente. A gente talvez tenha que perguntar para essas unidades se vai inviabilizar o curso. Isso é fundamental. Entendeu? Porque assim, o SEG mandou, corta. Agora, vai começar agora no dia fevereiro? Vai começar agora no dia 7?
Isso é que está me interessando para a gente sair dessa reunião. É perguntar a essas unidades, não dando as vagas, quais os cursos que não vão andar. Obrigado, professora Amanda. Professor Rodrigo. Alô? Voltou. Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas. Na verdade, um comentário sobre o corte ou não corte das vagas. O que aconteceu lá no CFCH foi o seguinte: nós tivemos uma reunião. Eu fui convidado a participar dessa reunião, o professor Jailson, outro conselheiro, também foi, estivemos lá. E a decania solicitou um esclarecimento de nossa parte sobre os motivos que levaram o SEG a essa decisão. E também queriam saber por que o próprio SEG não tinha cortado as vagas. Queriam saber exatamente por que teria devolvido essa discussão para as decanias. Nós explicamos, tivemos uma fala relativamente longa, inclusive, demonstrando que foi a atitude mais democrática por parte do SEG devolver para as unidades, devolver para as decanias, para que cada unidade pudesse indicar qual seria o melhor corte, etc. A reunião foi bastante tensa, bastante intensa também, e no fim das contas, decidimos que faríamos todos os cortes, mesmo sabendo que as unidades, todas elas, foram extremamente prejudicadas pelos cortes. A Faculdade de Educação, por exemplo, que é a minha unidade, que também oferece disciplinas obrigatórias para todas as licenciaturas, perdeu professores e vai ter que equacionar isso. Necessariamente, é muito provável que nós tenhamos ainda que deixar de oferecer uma disciplina obrigatória ou outra. Mas, em nenhum momento, a decania do CFCH, ou o centro como um todo, resolveu problematizar ou relativizar ou deixar de cumprir uma decisão que veio aqui desse colegiado superior. Daí, eu entendo que, por mais que cada unidade, por mais que cada centro tenha lá suas dificuldades as mais diversas, é muito complicado a gente tentar voltar para ouvir qual é o problema do centro, porque teríamos que voltar para ouvir o problema de todos os centros. E aí eu defenderia o meu centro também, indicando que o CFCH teria que ser ouvido, porque nós temos um caso específico da psicologia, por exemplo, que perdeu uma vaga e que não sabe como vai fazer para oferecer essa disciplina. Pode ser que não ofereça por 1 ou 2 períodos. A gente entra numa situação extremamente complicada. Se a gente for retomar essa discussão com os centros, aí eu também quero colocar o meu centro em debate para poder rediscutir isso e até mesmo voltar atrás nessa decisão de corte de vagas lá. Obrigado, conselheiro Rodrigo. Conselheiro Tiago, depois conselheira Silvia. Bom dia a todas e a todos. Bem, quando o professor Vicente justamente fez aquela fala indicando que disciplinas poderiam ser cortadas, eu como estudante até fiquei um pouco consternado em relação à viabilidade desses cursos, que possivelmente terão disciplinas cortadas. E qual a natureza dessas disciplinas cortadas? A fala do professor Luiz Neves me deixou mais consternado ainda, dizendo que são disciplinas obrigatórias. E aí que justamente entra a posição do professor Rodrigo, que provavelmente eu acho que é isso que nós deveríamos fazer, voltar o debate às unidades. No caso do CCS, por exemplo, a conselheira já do CCS já disse que conseguiram manejar os cortes, mas pelo visto o CLA e o CFCH não. Essa possibilidade, já haver a possibilidade de não oferecer disciplina já é um problema. Ainda mais se ela se concretizar, pior ainda para os estudantes que já não estão em tão boas condições assim. Aqui, por exemplo, vindo para cá, a gente vê as condições de aula dos alunos do CLA, que estão tendo aula aqui no corredor. Então, aí eles ainda têm aula, imagina se não tiver aula. Acho que a condição de aprendizado do aluno vai ficar seriamente comprometida. E, pelo visto, tem algumas vagas sobrando. Acho que foi isso que eu entendi. Tem alguns CIAPs ainda sobrando. Então, eu acho que agora é o momento da gente voltar aos centros, voltar às unidades e debater a necessidade dessa realocação. Porque deixar de oferecer disciplina obrigatória, acho que é um caso muito sério. Obrigado, conselheiro Tiago. Conselheira Silvia. Depois o conselheiro Eduardo. De uma maneira geral, eu concordo com o professor Natan, o professor Rodrigo, etc., que eu acho que os centros que cumpriram o que o SEG pediu deveriam ter, ao contrário, prioridade na alocação de vagas para eles, porque eles fizeram a tarefa deles. Os centros que não mandaram, a gente corta aleatoriamente. Sei lá, aleatoriamente não, mas a gente usa o mesmo critério que a gente usou para dividir o corte entre os centros, a gente usa para dividir entre as unidades e manda ver. E eu acho que, ao contrário, na hora de
em que aparecerem essas vagas, porque vão aparecer muitas delas, a gente prioriza devolver para aqueles centros que fizeram corte. No caso de Macaé, eu acho que eles fizeram corte. Então, também entra nesse caso. Eles cumpriram e disseram, não, nós estamos super precisados. Eu imagino que os outros centros também estejam. Mas, se tem algum centro que não mandou, acho que esse centro deveria ir para a rabeira em termos da alocação das vagas que vierem. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa, com relação ao CAP, a Escola de Educação Infantil e a Medicina, a gente priorizou as vagas porque eles começavam antes. Tá? Mas isso não quer dizer que, então, por exemplo, essa vaga aqui do CAP que está chegando, deva ser prioritária a essa altura, porque essa veio pedido mais tarde, e, na verdade, a universidade inteira está precisando. Então, acho que tem que ser rediscutido. A gente deu primeiro, porque começaram primeiro, e a gente tinha a expectativa de que viriam novos CIAPs. Até porque aqui tem muitos desses casos, por exemplo, que estão aqui, motivo, rescisão de contrato. Rescisão de contrato, tem o CIAP do próprio contrato. Não seria um CIAP novo, seria? Com relação ao meu centro, ele não respondeu, mas como você disse, era uma questão que era só da Faculdade de Direito. E lembrando que o meu centro não ganhou nenhuma vaga nova. Né? Então, todas as vagas, mesmo essas, eram vagas que provavelmente já tinham o CIAP delas. Obrigado, conselheira Silvia. Estou inscrito aqui, depois conselheira Mônica Nobre. Não, eu queria resgatar o início da sessão passada. Nós temos uma situação em que 51 vagas aprovadas não têm o CIAP correspondente. Então, a decisão de cortar não se deve a nenhuma maldade do SEG ou da instituição e tal. Ela se deve a uma situação objetiva que nós temos menos CIAPs do que aquele número necessário para atender ao conjunto de vagas pedidas e aprovadas. É natural que as unidades lutem pelas suas vagas, a situação não é simples, eu acho que há casos de disciplinas obrigatórias que poderão ficar sem ser oferecidas, né? Há casos em que disciplinas novas não vão ser abertas, né? Mas também há casos, e a gente conhece isso, de disciplinas que são duplicadas sem justificativa, como assim, introdução à economia para engenharia civil, isso aí não existe, eu estou fazendo uma imagem aqui, né? E introdução à economia para engenharia mecânica, é a mesma disciplina, não tem que ter duas diferentes. Então, se a gente for olhar o quadro, a gente vê algumas duplicações e tal. Então, o primeiro ponto é o seguinte, o corte não depende da nossa vontade, ele tem que ser feito. E acho que aí cada unidade, cada centro, ele tem que entrar nesse esforço. Todos vão dizer que a disciplina é fundamental, que tem que ter e tal, mas aí, como a gente faz? A gente não pode multiplicar os CIAPs assim, né? Não é milagre isso, é objetivo. O que nós podemos fazer é o seguinte, esses 51 que não foram atendidos serem priorizados aí sim com uma hierarquização. À medida que forem chegando os CIAPs, nós vamos liberando. Aí sim, cabe uma certa hierarquização e tal, a gente, na medida da nossa possibilidade também, porque é difícil opinar sobre tudo. Isso a unidade é que sabe, o centro é que sabe o que é mais importante e o que não é. É difícil a gente opinar se microbiologia 1 é mais importante do que história da arte 2. É difícil, são coisas, né, muito específicas e tal. Então, acho que nós podíamos deliberar de manter a linearidade do corte, fazer essa hierarquização das 51 vagas e na reunião com a PR4 tentar ver o que se tem que fazer para aumentar esse número de CIAPs, que me consta que nós teríamos direito a cerca de 800 e tem 670 e poucos disponíveis, o número dessa hora. Então nós teríamos aí um percentual a mais. Então me parece que essa é o encaminhamento que está se desenhando como necessário. A professora Mônica Nobre, depois a professora Natan. Eu acho que nós temos, então, duas situações. Né? Essa que o senhor colocou, que seria da revisão,
né, dos CIAPs, daquilo que não foi atendido, essa é uma situação para depois. A situação que eu gostaria de tentar otimizar hoje, para ser assim, bem objetiva, é o seguinte: é de nós aprovarmos, enfim, homologarmos aquilo que nós determinamos na nossa última plenária e que foi obedecido pelos centros. Aquilo que foi seguido, aquilo que foi feito pelos centros. Nós decidimos, isso foi encaminhado, isso foi partilhado com os decanos, com os centros. O SEG não tomou nenhuma decisão arbitrária, eu gostaria que isso ficasse bem claro. Nós frisamos muito bem isso na nossa última reunião. Não tomamos uma decisão arbitrária, muito pelo contrário, resolvemos partilhar com os centros, que por sua vez partilharam com as unidades, departamentos, enfim, com as instâncias que eles acharam por bem partilhar. Então nós temos, sim, respostas de alguns centros. Dentro do número que nós enviamos, tá, nós temos respostas. Estão faltando as respostas do CCS, Macaé tem um recurso, mas enfim, aquilo que nos foi respondido a contento, a minha sugestão é de que seja homologado. Já estou fazendo aqui uma proposta já para votação. Homologado. Sim, a gente precisa homologar para colocar o edital na rua. Sim. Já. Tá? Inclusive, eu já tenho aqui uma proposta também de lançamento de edital, tá? Que a gente precisa aprovar esse calendário. Então, repetindo, dentro do que nós pedimos, dentro do que ficou decidido na sessão passada, os centros seguiram, fizeram suas reuniões, eles responderam. Está respondido. Dentro dos números que nós enviamos, eu sugiro que seja homologado. Esta segunda fase, a que o senhor se refere, professor Eduardo, eu acho que é uma segunda fase de discussão, uma outra discussão, tá? Uma outra pauta de discussão. Até porque, com esta primeira fase aqui, que eu tenho em mãos, esses números, nós precisamos, repito, lançar um edital já na semana que vem. Foi isso mesmo que eu coloquei. Logo em seguida se foi. Exato. Então, a sua sugestão acho que é, sim, viável, mas para uma outra pauta de discussão. Vamos fazer uma coisa de cada vez, até porque houve uma decisão tomada nesta plenária. E que foi seguida, na medida das possibilidades, os centros seguiram. Aí nos responderam. Obrigado, professora Mônica. Conselheiro Natan e depois conselheiro Fernando. Olha só, para mim está ficando cada vez mais claro que a gente tem que entender como é que é essa matemática de CIAPs, porque esse negócio é muito confuso. A gente não sabe quantos CIAPs realmente existem. Por exemplo, eu sei no Instituto de Física que tem um professor substituto que pediu demissão em janeiro porque ele foi contratado... Um professor substituto pediu demissão em janeiro que foi contratado em uma outra instituição. Eu sei que tem um professor substituto que está terminando o prazo máximo de contrato que ele poderia ter como professor substituto. Esses CIAPs estavam ocupados até dezembro. Esses CIAPs estão vagando em janeiro, de alguma maneira. Tem esses dois, pelo menos, que estão vagando. Eles devem entrar num banco de CIAPs. Mas e a contabilidade desse banco de CIAPs? A gente não sabe quantos CIAPs tem disponíveis. É como se a gente estivesse o tempo todo pisando num terreno sem confiança. A gente precisa ter a explicação clara. Quantos CIAPs nós temos? Quantos CIAPs estão sendo usados? Qual que é a regra clara para isso? Aquele negócio de banco de equivalente, como é que significa? Tem que entender como é que essa coisa funciona direito para poder tomar alguma decisão, não para agora, mas para a próxima. A gente tem que entender como é que isso funciona, senão fica difícil. Sim, a parte... Não é bem uma parte, é um esclarecimento, Natan. Eu esqueci de falar que no dia 6 de fevereiro a PR4 ficou de nos enviar uma quantidade nova aí de CIAPs liberados. Dia 6 de fevereiro, há um compromisso da PR4. Pois é, nós não sabemos. Até porque, como você mesmo disse, estão acontecendo rescisões de contratos, desistências, enfim. No dia 6 de fevereiro, nós temos uma promessa da PR4 de nos informar novos números. 6 de fevereiro é dia de segunda. SEG, né? É uma segunda-feira. Tá. Mas aí na quarta nós traríamos as informações. Ok, obrigado, conselheira Mônica. Conselheiro Fernando. Bom dia a todos. Primeiro, dialogando com a fala do professor Natan, no último
conselho a gente discutiu isso e eu tinha colocado a necessidade de a gente criar um sistema que pudesse condensar essas informações, que a gente pudesse entender essa matemática. A gente ainda vai começar a fazer isso. Eu conversei já com o Aguinaldo e já me recomendou o Gabriel para tocar isso, né? O Gabriel trabalha no Ciro. A gente, a partir do Ciro, conseguir fazer alguma coisa em relação a isso. Então, imediatamente, para essas decisões que a gente tem que tomar agora, não vai ser possível, infelizmente, né? Mas a gente espera que para os próximos editais, para o meio do ano, a gente já não tenha... Porque vai que de repente aparecem aí uma dezena, uma centena de CIAPs novos, esse problema todo não existe. Sim, é justamente isso. É justamente esse gargalo, quer dizer, essa coisa que parece meio obscura, que a gente não tem a previsão exata, né, o controle exato, até tem em algumas planilhas, na PR4, as planilhas do SEG, mas a gente não tem isso sistematizado para ter uma garantia. Ó, em janeiro ou em fevereiro vão ter tantas vagas liberadas. Então, assim, espera-se que para o próximo edital, né, para o meio do ano, a gente não passe essa dificuldade, não necessariamente de ter que cortar, né, espero que também não, mas de pelo menos entender e poder ter a capacidade de planejar com mais cuidado. Uma outra situação que eu acho que a gente, nas respostas para as unidades, a gente tem que deixar muito claro, e já foi colocado aqui de algumas maneiras, é que não é uma situação que nos agrada e nem que a gente faz porque tem que fazer, né, cortar a vaga, ter o risco de não ter aulas, é muito ruim. Isso não tem a ver somente com esses problemas internos da universidade, tem a ver com uma conjuntura de corte na educação, de arroxo, que a gente, infelizmente, tem que lidar com isso. Então, a gente tem que passar para as unidades que isso é uma situação que a gente espera que possa ser contornada, o que nos cabe, certo? O que nos cabe de poder ter mais organização em relação a isso. A gente tentar contornar já para o próximo edital, mas que também é uma situação que extrapola as nossas forças. E aí, eu compartilho da preocupação do Tiago, em relação às disciplinas obrigatórias. Né? É muito ruim para a gente, muito ruim para as unidades, muito ruim para o SEG ter que, de certa maneira, legitimar isso ou homologar isso, que a gente vai ter prejuízo em disciplinas obrigatórias. E aí eu entendo, e vocês me corrijam se eu estiver errado, que há alguns pontos que a gente precisa discutir, talvez não esgotar aqui, mas em relação a como funcionam os departamentos. Assim, certamente há disciplinas obrigatórias que aquele professor substituto talvez tenha um edital específico, que ele é mais capacitado, não há professores na casa que possam oferecer essas disciplinas. Mas acredito que não são todos os casos. Né? E a gente fica aqui, sobretudo no SEG, se engalfinhando, entre aspas, para cortar vagas, né? Para cortar vagas de professor substituto, para a graduação. Né? A pós-graduação não passa por isso. É um problema que a gente tem que pensar como que tem essa relação da pós-graduação com a graduação, porque os professores substitutos são específicos para dar aula de graduação. Será que a gente tem que cortar só a graduação nesse momento? Não que o corte tenha que ser sistemático, mas será que há professores que estão na pós-graduação ou estão em outras atividades que poderiam assumir disciplinas obrigatórias nesse momento de crise que a gente tem que lidar? Então, eu acho que isso fica, para mim, fica uma questão... Pode. Eu já estou encerrando. Fica essa questão para mim. Boa parte quem dá é quem está com a palavra. Para colocar, por que a gente colocou, foi ano passado, esse negócio de corte, inclusive de professores, de disciplinas obrigatórias? Porque, no caso da EVA, nós temos 3 cursos pelo Reúne, entendeu? Que foram reimplantados com cursos novos e estão sendo, cada período, né, os períodos estão chegando. E, nesse caso, a gente ainda não teve a disciplina, o concurso, a vaga autorizada para contratação de professor nem nada, e não tem ninguém nessa casa, nessa área específica. Por exemplo, História da Arte, não sei, tipo, Mesopotâmia, não sei o que estava previsto. Aí foi feito um estudo, isso voltou para os cursos, voltaram lá no meu departamento. No meu departamento vão ser cortados 3 professores dos que vão ser cortados lá no coisa. Não é o nosso caso, até o Vicente é de lá, mas eu não quero nem saber. A gente vai fazer um remanejamento, tentar, e vamos. Não tem saída, é o que vai acontecer. Eu tenho, por exemplo, hoje, 18 horas sala de aula.
efetivamente, é básico. Eu dou aula no básico, não é aquele negócio, é prancheta, é desenho. Não tem que aumentar, não tem saído mesmo. Foi isso. Pois é uma situação delicada que a gente espera que não tenha que, o tempo todo, ter que lidar com ela, né? Só para, que eu tinha esquecido de colocar, que a gente tinha, o professor Jailson não está hoje, mas a gente tinha tirado uma pequena comissão para tentar traçar o perfil docente, né? Esses números que a gente possa ter mais critérios para trabalhar em determinado... Poder conhecer mais a universidade, poder, caso tenha que efetuar situações como essa, a gente poder lidar. Então, o professor Jailson está tocando o núcleo, né, de estatística, e eu me inseri junto com o Cláudio, eu participei de uma reunião com ele para a gente ter esse material. Então, também com esse material, já rascunhamos mais ou menos como que a gente vai fazer, enfim. Não tem como apresentar hoje, mas espero que na próxima reunião do SEG a gente já tenha alguma coisa que a gente possa tabelar, pegar os dados dos alunos, começar a fazer alguns cruzamentos para a gente entender mais sistematicamente alguns detalhes da universidade. Obrigado, Fernando. Conselheira Mônica Cardoso. Só para lembrar para o Fernando que essa tarefa de descobrir o trâmite do CIAP não tem sido fácil. Fernando estava dentro da PR4. Quando nós fizemos uma reunião com a CCDOC, conversamos, não conseguiu explicar. Depois de muito esforço da CCDOC, que a professora Mônica tem sido incansável, professora Mônica Nobre, nós conseguimos resolver o cálculo do CIAP. Assim, eu vou falar uma coisa agora que eu sei que não vai pegar bem, mas eu acho que tem que nomear um pró-reitor da 4 que tenha domínio da 4. Porque fica o Aguinaldo correndo atrás de tudo, quando a 4 é uma coisa complicadíssima. Assim, precisa de uma pessoa que entenda o serviço da 4. E o que está acontecendo é que Fernando, quando esteve lá, o próprio Aguinaldo não domina a 4, ele já conversou. Ele é uma pessoa super... Mas olha só, ele pode dominar a 4 para outros estilos. Para o CIAP não domina. E você sabe disso, que você participou de todas as sessões. Talvez pedir ajuda para o Gambini, que foi um cara que ficou na 4 há muito tempo. A verdade é que isso não é um grande mistério. Isso não é... Todas as universidades federais do Rio de Janeiro têm professor substituto. Do Brasil tem professor substituto. Portanto, isso tinha que ser uma coisa clara. Olha, agora, dezembro, saíram tantos, entraram tantos... O trâmite de retornar esse CIAPs leva 2 meses ou leva 1 mês e meio. Em hora nenhuma esse trâmite está claro dentro da UFRJ. E é isso que tem que esclarecer. É apenas isso. Isso não pode ser um grande mistério. Então, ele prometeu nos dar as informações e não deu. Prometeu e não deu. Então, alguém tem que dar essa informação. Desculpa, mas a verdade é que a gente precisa ver a 4. Luiz Cláudio, vamos tentar convergir para deliberações, mas, por favor, sou conselheiro Luiz Cláudio. Não, o que eu vou, na verdade, propor, é porque eu acho que essa questão de CIAP, de como se organiza, o que eu acho que nós temos que fazer na CCDOC, talvez, sugestão, é elaborarmos uma resolução para tratar dessa questão, por exemplo, da ocupação desses CIAPs. Porque, por exemplo, isso está virando um caos. Isso está virando um absoluto caos, que ninguém sabe qual é o controle, qual é a regra, quem organiza essa fila. Então, eu acho que a CCDOC ela pode fazer uma proposta de resolução, porque isso foi uma regra que foi meio que informalmente criada e a gente está obedecendo. Mas a gente não sabe exatamente como isso está operando. Então, a minha sugestão é que a CCDOC... Senhora Mônica quer uma parte. Obrigada, Luiz. É rápido. Antes da nossa primeira reunião de rodadas de processos, nós tivemos um encontro com o Aguinaldo. Ele nos deu uma planilha de disponibilidade de CIAPs. Então, nós provocamos e obtivemos. Tá? Isso, quem estava lá, foi uma reunião aqui até. Tá? Então, justiça se faça. Ele nos prometeu dar isso mensalmente. Tá? Acredito que a gente também precisa... Olha, está na hora. Tá? Agora, justiça se faça. Antes da nossa primeira rodada de processos, o Aguinaldo nos deu os números.
Foi com esses números que nós trabalhamos. Não, sem sombra de dúvida, não falo sobre isso, mas o que, na verdade, dentro desse tema eu acho que a gente tem que pensar é numa forma da gente ordenar a situação de SIAPs. Porque, por exemplo, eu tenho uma impossibilidade na minha unidade. Como é que eu vou perder porque isso vai para dentro de um pacote, dentro de um bolo? Calma aí, mas isso não existe. Isso, me desculpe, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, até porque a CCDOC fez a análise, a CCDOC que fez essa contagem. Então, exatamente essa priorização. E aí a priorização ela acaba e se estabelece uma fila. Mas que fila é essa? Se ninguém olha quem está organizando essa fila, a gente não sabe como está organizada. Então, eu acho que nós temos que, na CCDOC, sugestão, pensar aí numa resolução para a gente tentar equacionar essa questão, para que isso não fique apenas sobre o alvedrio da PR4, no que tange a essa priorização. Entendeu? Vai ficar sob o quê? Alvedrio. O alvedrio, tá certo. Mas... não, é porque eu só acho isso, que senão vira um problema. Por exemplo, eu sou punido. Então, por exemplo, se o meu professor substituto tem alguma eventualidade, faleceu, exemplo. Calma aí, mas eu preciso substituir. O professor está ali. Eu não posso jogar esse SIAP dentro de um saco e ficar esperando a hora que vai chegar a minha vez de ser puxado do saco. Exatamente, exato. O falecido não tinha o SIAP, então o SIAP fica ali. Eu entendo o SIAP assim tem que ficar também, lá. mas Conselheiro Fernando... Só para tentar esclarecer isso, porque eu acho que a gente está trabalhando com algumas coisas diferentes em relação a isso. Existe um número de vagas, e aí a professora Mônica pode me complementar também, que é em relação ao total de efetivos. Né? Há um cálculo de vagas de substitutos que tem a ver, que são os 20% daquele índice de equivalência, não é isso? Dos professores efetivos. Então, pode acontecer momentos... vamos dizer, catástrofes, ou como você colocou, um professor morreu, ou todo mundo se aposentou ao mesmo tempo. A gente não vai ter mais vagas de professor substituto por causa disso. E realmente, não há uma vinculação direta. Aquele SIAP, o professor faleceu, o professor se afastou. Aquilo é garantia de que está na unidade. Não. Não sei. Aí acho que é uma discussão, não sei se está errado. Porque... Não. Mas a gente vai normatizar? Como é que a gente vai normatizar em relação a isso? Porque você tem, sei lá, hoje, 808 vagas para a universidade toda. É o que o MEC, ou o planejamento, não sei, teoricamente disponibiliza para a universidade. Não tem como garantir que o direito vai ter X vagas, porque isso muda de acordo com a necessidade das unidades. Então não tem como hoje a gente... Pode ser até que a gente caminhe para alguma resolução. Não estou descartando essa possibilidade de hierarquização e de tudo mais, mas não há um vínculo direto. Porque se acontece, em casos excepcionais, como está acontecendo agora, de que, e aí eu repito, né, eu acredito que se a gente sistematizando essas informações, com o trabalho da CCDOC, que é muito bem feito, com o trabalho da PR4 também, sistematizando essas informações, a gente possa enxergar e planejar os problemas. Isso é uma coisa, né? Mas a outra situação que você está colocando, não há como a gente hoje dizer que a medicina vai ter eternamente X vagas de substituto. O direito vai ter aquela... Não, porque senão a gente coloca... eu estou exagerando eternamente, mas não tem como a gente colocar... em casos excepcionais, por exemplo, tem mais aposentadoria e a gente tem que ficar contratando substituto, mas não tem mais vaga, porque o número efetivo... não mudou, entendeu? Então, esse é um problema que a gente tem que lidar. Então, acho que é difícil. Como que a gente vai caminhar para normatizar? Gente, uma... questão de ordem. Vamos encaminhar... Luiz Cláudio, gente, olha só, a gente está em uma discussão interessante, mas vamos encaminhar a questão de hoje, tá, professora Mônica? Não sei se era esse o encaminhamento. Eu só tenho a gente uma observação, pauta essa discussão. Eu só tenho uma observação para fazer. Vamos dizer, nós teremos 10 falecimentos. 20% vai diminuir também, porque ele deixa de ser efetivo. Mas a vaga... então...
Mas a vaga Mas não é imediato, porque o MEC publica a cada ano, enfim, um número de vagas. Ele publica lá o banco de equivalência e quanto ele tem, entendeu? Até essa publicação sair, não é? Agora, um outro detalhe também, para esta bateria, para esta rodada de substitutos, a Secretaria do SEG, o Vinícius fez isso muito bem, nós fizemos o gráfico motivador. Nós já temos uma parte do caminho andado. Os dos motivadores, tá? Isso foi por e-mail para os conselheiros, salvo. Então, todos devem ter na sua caixinha de e-mails, tá? Esses gráficos aqui. Tá? E nós sabemos que a aposentadoria inclusive, CLA e CCS são os campeões de aposentadoria. Então, isso daqui, uma parte já está até feito. Bom, a inscrição era isso. Podemos encaminhar? Você quer falar sobre mérito, sobre encaminhamento? O encaminhamento seria o seguinte. Primeiro, nessa sessão de 6 de fevereiro, vamos levar essas demandas para tentar avançar na sistematização dos procedimentos para alocação de vagas e números disponíveis de SIAPs, etc. Acho que nós já avançamos um pouco, mas ainda não temos domínio da mecânica como um todo, do seu detalhamento, e tem casos diferentes, né? Tem casos do professor efetivo que se aposenta ou falece e tal, e tem casos do substituto que sai. E a gente também precisa regulamentar isso, porque, enfim, o bom senso me indica que quando o professor substituto interrompe o seu trabalho por alguma razão, aquela vaga continua na unidade, naquele caso automático. Acho que não deve ser motivo de deliberação. O professor com 6 meses de exercício de um contrato de 2 anos. Érica tem um esclarecimento sobre isso. Não tem esclarecimento, a gente está encaminhando. Então, não tem esclarecimento, não. Então, assim, a gente deve botar isso no papel para que não fique caso a caso, que dependa da boa vontade do pró-reitor, né? Que os casos vêm diretamente e tal. O bom senso indica que eles sejam atendidos imediatamente, porque está interrompendo um contrato que já existe. A gente precisa regulamentar isso, né? Bom, então, 6 de fevereiro a gente faz essa reunião. 6 de fevereiro a PR4 vai nos dar os números. Eu acho que a reunião seria dia 8. Então, né? Essa reunião de 6 existe. Depois, no SEG do dia 8, se é socializado, a gente faz uma pauta hierarquizando a discussão, quer dizer, organizando a discussão. Segundo, a gente toma uma decisão aqui dessas 51 vagas que não foram preenchidas nesse pedido, que elas sejam fruto de uma reunião que hierarquize, que a gente possa ir atendendo. E terceiro, conforme proposta da professora Mônica, que a gente homologue o que os centros mandaram aqui hoje para que os editais possam ser processados. Os centros que não mandaram têm um novo prazo para fazer. É isso? Eu só gostaria de pedir, eu acho que a Secretaria do SEG tem algum esclarecimento a ser feito. Gostaria de pedir a palavra à Secretaria do SEG. É possível? Depende. Para entrar no mérito da discussão, para dar alguma informação, porque... É só uma informação... Não, por que o SIAP não fica com o departamento? Isso começou do ano passado para cá. Porque até 2016, era automático. Isso. Porque não tinha falta de SIAP, só para esclarecer isso. Então, um professor do direito pedia desligamento, na hora eu já convocava lista de espera. Então, por isso que nunca se pensou em normatização. É o que o bom senso orienta, né? Podemos, então, encaminhar... Então, tem uma reunião marcada com a PR4 para continuar o processo de esclarecimento do processo, do quadro atual e tal. Isso. Esse resultado da reunião, essas informações são passadas no SEG do dia 8, para a gente atualizar isso. Não vai resolver numa reunião só, mas a gente vai avançando enquanto o sistema proposto pelo Fernando vai sendo implementado, né, que é um sistema... que unifica, né, os procedimentos e tal. Essa seria a ideia. Tá bom? Segundo, na próxima reunião nós discutimos a hierarquização das 51 vagas que faltam. E hoje homologamos
o encaminhamento dos centros que fizeram a sua discussão e deixamos um prazo para os 2 centros que não terminaram isso para fazerem o seu pedido. Não, olha só, são 2 coisas diferentes. Sim. Mandaram, acho que a gente O deve que o discutir, CCMN né? mandou, por exemplo, ele não aprovou os 7 cortes. É uma coisa. A gente tem que decidir se vai aprovar o que o SEG deliberou, que foram 7 cortes, Sim. e aí depois essas 2 vagas ficam para outra lista. depois, ou se a gente vai aprovar do jeito que os centros reenviaram. Eu acho que talvez a gente devia ter essa distinção clara de uma e de outra. Talvez o SEG devesse, na minha opinião, aprovar o corte linear que foi feito. Sim. Pronto. Agora, as vagas que possivelmente não puderam ser concedidas vão entrar numa hierarquização. Vão entrar numa hierarquia. Que eu acredito que vão aparecer novas vagas em fevereiro. E aí se vai discutir. Estou de acordo e também acho que vão surgir as vagas. Né? Isso. Fica para uma... É isso? Isso fica tranquilo, porque essas vagas que o CCMN não vai ganhar, provavelmente vai estar contemplado parte delas em fevereiro. Então está tranquilo. Exatamente. Agora, a única coisa que eu acho é que tem que comunicar às unidades isso. Que o SEG aprovou na plenária de hoje, deliberou as vagas dentro do corte estabelecido anteriormente e ponto. E aí eles vão... Aí dizer também que provavelmente vão ser contemplados na próxima edição. E eu preciso aprovar o edital também com as datas. Né? Então, primeiro, a homologação, né, das vagas, de acordo com a resposta dos centros, mantém-se o corte para todos, conforme decidido na sessão anterior. No seu número de vagas alocado na sessão anterior. Podemos votar isso? Então, conselheiros favoráveis a esse encaminhamento, por favor, levantando o braço. Obrigado. Contrários? Abstenções? Então, aprovado esse encaminhamento. O segundo encaminhamento é da hierarquização das vagas restantes, que já aprovadas, né, 51 vagas. Então, também concordo com o professor Natan, acho que muito provavelmente nós teremos mais algumas vagas. Então, isso será discutido na próxima reunião, não dá para ser hoje, né? Então, conselheiros favoráveis a esse encaminhamento, por favor, levantando o braço. Ponto de pauta. Discutindo na próxima reunião como pauta. Então, nesses termos, conselheiros favoráveis a esse encaminhamento, por favor, levantando o braço. Obrigado. Contrários? Abstenções? Estão aprovados. Bom, reunião do dia 6 está marcada, acho que não precisa votar, né? Vai acontecer. O que a gente delibera é que as informações obtidas nessa reunião sejam sistematizadas e trazidas ao SEG do dia 8 de fevereiro. Né? Mais alguma questão nesse ponto? Precisa aprovar o edital. Aprovar o edital. Professora Mônica, por favor. Já temos aqui datas para o lançamento do edital 2017, o primeiro edital 2017. Então, lançamento do edital no dia 30, que é uma segunda-feira. As inscrições de candidatos dos dias 2 a 8 de fevereiro. E a realização dos processos seletivos entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Vou repetir. Lançamento do edital dia 30, segunda-feira. 30 de janeiro, segunda-feira. As inscrições entre os dias 2 e 8 de fevereiro. E o processo seletivo entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Isto para estas vagas que nós estamos aprovando hoje. Essa última data, o processo seletivo de? 17, de 13 a 17 de fevereiro. 13 a 17. Edital no dia 30 de janeiro. Isso. Inscrições de candidatos dos dias 2 a 8 de fevereiro. Processo seletivo dos dias 13 a 17 de fevereiro. Frisando que estas datas deste edital 117 se referem a que estamos aprovando hoje. Tá? O que estamos aprovando hoje. As pendências que nós vamos discutir na próxima plenária provavelmente precisarão de um outro edital. Tem que constar um prazo para recurso, né?
48 horas, pelo menos. A gente coloca aí um... Ok? Mais alguma questão? Podemos votar, então, esse pacote de datas. Eu pedi para incluir o recurso, tá? Porque isso está sendo cobrado a nós e é justo, né? Um prazo de 48 horas para recursos e tal. Ok? Podemos votar? Não, mas agora nós estamos fazendo o edital, as datas do edital, da divulgação de seleção. Isso. Isso. Não, o recurso do candidato. O candidato pode se sentir prejudicado. E aí ele... enfim, a lei exige que tenha um prazo para recurso de no mínimo 48 horas, só para a gente não esquecer, porque isso gera problema depois jurídico. Ok? Podemos votar esse conjunto de datas, então, para o lançamento do edital? Então, conselheiros favoráveis a esses números para o edital, levantando o braço. Obrigado. Contrários, abstenções. Então, aprovado o edital com esse conjunto de datas. Bom, encerrado esse ponto, vamos então para o novo ponto 2, que era o ponto 1 original, que é a homologação do resultado do Promissais 2017. Então, foi feita uma pré-seleção dos candidatos à bolsa do projeto Milton Santos de Acesso Superior, Promissais para avaliação e homologação. Então, a lista já foi aprovada de referêndum por causa das datas, né? Pergunto se alguém quer algum esclarecimento, nós podemos homologar isso. Algum esclarecimento? Podemos homologar, então? Então, por favor, conselheiros favoráveis à homologação, por favor, levantando o braço, obrigado. Contrários, abstenções, então, homologado o edital. Agora, há um pedido de prorrogação de 2 editais que estão em vigência. O primeiro é o edital PB-PDI de 2016, o pedido de prorrogação até o dia 30/4, para que se possa fazer a aprovação do novo edital e para que se possam concluir os contratos. Então, seria uma extensão, uma prorrogação da vigência até o dia 30/4 do edital PB-PDI. E também, no ponto seguinte, é o edital PIBIAC de 2016, que é um pedido de prorrogação até o dia 30 de março pelas mesmas razões, para poder ser lançado um novo edital, nova seleção, etc. Inclusive, nós temos que votar esse edital. Ok? Alguma restrição? Que esse pedido vem da dia... 30 de abril. Nós estamos prorrogando 1 mês para cada um, para dar tempo de refazer os editais e repensar. É 1 mês de prorrogação. É 1 mês de prorrogação. Para dar tempo de ter um novo edital, para ser discutido, atualizado, etc. Então, 30/4. Isso. Então, o edital PB-PDI até o dia 30/4. É 1 mês a mais. Tá? Vamos votar? Conselheiros favoráveis a essa prorrogação, por favor, levantando o braço. Obrigado. Contrários? Abstenções? Obrigado. Então, está aprovado a prorrogação. O mesmo procedimento para o edital PIBIAC. Esse até o dia 30 de março. 1 mês também. Pelas mesmas razões. Tá? Alguma dúvida? Pois não. Claro. Sim. Por mas isso por causa também, disso também, né? Pelas condições, etc. É justo que você tenha mais meu um caso, tempo. Eu estou fechando pesquisa. Exatamente. Tá bom? Alguma dúvida? Podemos votar? Então, conselheiros favoráveis a essa prorrogação, por favor, levantando o braço. Obrigado. Contrários? Obrigado. Abstenções? Então, aprovada a prorrogação. Próximo ponto seria o edital para monitoria de apoio pedagógico. O professor Luiz Neves teria o relatório.
Primeiro, esse edital já sofreu uma modificação no período passado. Foi bem aqui trabalhado por vários aqui, algumas modificações. E só para relembrar vocês, quer dizer, eu mantive, né, o João até me deu um apoio, praticamente tudo, só foram colocadas as datas para entrega de trabalho, solicitação de bolsas, que todos receberam, acho que todos receberam, né, João? Foi colocado aqui, em função de 2 pontos básicos. Primeiro, que o pessoal daqui do SEG se deslocou, teve essa mudança, o pessoal da DIA, foi tudo muito complicado, esses arquivos, por isso que essas datas são um tanto apertadas, mas é para viabilizar, tá? Outra coisa que eu já vou colocar aqui também, antecipando as questões de avaliação de número de bolsas e tudo mais. A gente se baseia em quê? A primeira coisa é a entrega do relatório, que é primordial. Sem entrega do relatório, é o que atende ao edital, né? Então, não tem por que recorrer. É o básico. Esse que é o ponto de corte, é o ponto de avaliação. Que na hora da inscrição tem que ser entregue esse relatório. E o segundo é atender ao número de vagas do semestre anterior, que foi pedido e que realmente foi cumprido. Porque acreditem vocês que isso acontece. Pede-se 10 vagas, mas na verdade trabalha com 8, 6 alunos. Tá? Então, esse é o ponto que eu queria colocar desse primeiro edital. E as vagas. E outra coisa que eu fiz questão de colocar no edital é a nova localização para entrega, que não vai ser mais aqui no prédio. Dia e o pessoal do SEG era tudo aqui. Agora está num outro prédio, tem professor que nem sabe disso. Então está bem vermelho, bem claro o dia, o horário e o local. Tanto esse edital como o próximo, já estou adiantando, e destacar isso. Está em destaque, está grifado aqui. Fiz questão de grifar porque se já erravam, as pessoas não sabiam chegar ao 8º andar, agora então, não tinha ideia, se perdiam. Até chegar ao 8º andar, muitos se perdiam, né? Foi alegação, eu tenho isso por escrito, tá? Que foi entregue e as pessoas se perdiam no meio do caminho. Então agora está aqui em negrito, não tem como se perder data e horário. Eu acho que eu já coloquei até os 2 pontos dos 2 editais, é isso. Se alguém quiser contestar a questão das datas, vocês desculpem, mas eu fechei muito com o João, com o pessoal do lado do SEG, porque não dá para a gente analisar, eu vir para cá, sabe, sentar, ver, os professores prepararem, que muitos vão preparar só agora os seus relatórios, é tudo em data mínima. Se alguém quiser alguma colocação. Estão abertos para dúvidas, esclarecimentos. Sim. Então tá. Dois calendários trabalham quase junto, não é isso, João? Porque a gente tem que viabilizar a chegada de papel, poder vir aqui, o João vai ficar em cima do meu pé para trazer saudade. Senão eu vou estender 2 semanas para 3. Então, em votação, o edital para monitoria de apoio pedagógico 2017. Conselheiros favoráveis à aprovação desse edital, por favor, levantando o braço, obrigado. Contrários, abstenções, estão aprovado o edital. Nós temos agora o edital PAELIG, que já foi apresentado. Tá? Houve alguma consolidação aqui em alguns pontos. Pergunto se há tem o cronograma dos eventos. Né? Sim. Esclarecimento que, na verdade, eu nem sei se tem no outro edital também, porque o outro eu não cheguei a ler. O edital exige que o aluno abra uma conta corrente no Banco do Brasil. Não pode ser conta de poupança, não pode ser nada, não pode ser outro banco. No passado havia um acordo com o Banco do Brasil que levava a isso. Mas eu ouvi dizer que esse acordo tinha sido... o Ministério Público tinha ido... Então eu queria saber um pouco em que pé que está isso. Desculpa, professor. Claro. Eu procurei saber, só porque tem de monitoria. Continua. Teve muita gente que contestou isso, por causa do Banco do Brasil, era difícil, tarará, um monte de NPC. Mas não tem nada aprovado, está sendo em estudo. Se você entrar no coisa do Banco Central, todos os editais Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Bom. Esse daí está Banco do Brasil e não pode ser conta de poupança. Não, mas ele é mais amplo. O local que já tem Banco do Brasil
Permanece o Banco do Brasil. O que permanece os dois, não pode outro banco. Ok? Esclarecido? Não, tranquilo. Tá. Mais algum esclarecimento? Podemos votar? Então, conselheiros favoráveis, por favor, aprovação do edital PAELIG 2017, por favor, levantando o braço. Contrários, abstenções, estão aprovado o edital. Agora temos um ponto extra pauta, que é o processo referente à estudante Denise Costa, o relator, o professor Vicente. Vou procurar sintetizar aqui o relatório, né, para a gente ir direto ao mérito. No caso, a aluna Denise Maurício da Costa, né, matriculada no curso de Serviço Social, entrou com recurso, né, pedido a concessão de Bolsa Auxílio Moradia Emergencial. Né. Ela consubstancia a sua solicitação alegando que possui perfil condizente para ter direito à referida bolsa, pois se enquadra nos parâmetros